Começa agora, Sem Nexo Podcast. E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje é dia 15 de outubro de 2025, quarta-feira. Já faz tempo que o imbecil aqui não consegue gravar na segunda. Faz tempo já. Faz bastante tempo. Como vocês estão? Olha só, se você quiser mandar e-mails pra mim, você pode. Você quer falar comigo? Me dar sugestões de coisas pra falar aqui. Contar alguma história pra eu ler e dar minha opinião insignificante. Ou fazer alguma pergunta pra mim em relação a alguma merda insignificante também. Você pode. O e-mail tá na descrição aí, é semnexopodcast@gmail.com. Beleza? Além disso, se você quiser ouvir isso aqui por outras plataformas, você tem o Spotify, que dá pra ouvir lá, então é só pesquisar o nome. E tem o RSS Feed pra você ouvir de graça e poder fazer download. Aí é só baixar o aplicativo lá de podcast e colocar o link. Beleza? Vou tomar um gole de café aqui. Então, cara, por que eu não gravei esse podcast aqui durante os últimos dias? Na verdade, porque, eu fiquei com preguiça, é o principal motivo. E 2, o tempo também não tava de sobra. Ontem eu pensei, ia gravar, só que assim, ó, tava pouco tempo, velho. Pouco tempo. Eu até tô abrindo meu canal aqui, pera aí, deixa eu ver uma parada aqui. E olha só, este podcast, você que tá ouvindo agora esse podcast, você que tá ouvindo agora, aproveite porque essa desgraça não vai durar muito tempo. Não vai durar muito tempo. Logo, logo isso aqui vai acabar. Pelo seguinte sentido. Meus últimos vídeos teve 150 visualizações, o outro teve 30, teve menos, mas tipo 244 visualizações, 93, ou seja... O meu podcast sempre foi, tipo, eu falando sozinho, entendeu? E aí, quando pegava muita view, pegava, tipo, 10, tá ligado? E era ótimo, assim. Era ótimo. Eu reclamava e tal, mas era bom. Só que agora eu me sinto... com medo, cara. Com medo, tipo assim, de... Eu falo muito tipo assim, né? Essa coisa de otário que eu falando tipo assim, tipo assim. Eu tô até vendo os vídeos aqui, ó. Pô, tem um monte de vídeo com 2 visualizações. Contando que uma delas é o que eu abro pra ver. Então, tipo, às vezes o vídeo tem 1 view ou nenhuma view. Absurdo. Enfim, deixa eu voltar lá. E, cara, isso me dá um pouco de agonia, assim. Eu já falei isso pra vocês. E esse podcast tem data pra acabar e vai ser logo. Porque essa versão aqui do podcast é uma versão minha que eu não posso sair mostrando pra todo mundo, entendeu? Porque as pessoas não vão entender. E também porque, tipo, com o que eu trabalho, eu preciso passar um certo profissionalismo que isso aqui não passa, entendeu? Se isso aqui fosse uma parada que eu falasse sobre questões psicológicas, mas de uma maneira séria, até faria sentido, assim, manter isso, entende? Mas não, sabe? Quando eu chego aqui e falo, tipo, sei lá, falo mal de algum gênero específico, ou de alguém, ou, sei lá, falo um monte de merda, que na maioria das vezes é só pelo meme, assim, por tá zoando mesmo. As pessoas não entendem que isso não sou eu de verdade. E uma coisa que eu preciso passar pras pessoas uma visão sobre mim, que isso que eu não posso passar com esse podcast, entendeu? Eu gostaria de manter isso aqui, entende? Eu acho que, assim, não tem ninguém que ouve isso aqui constantemente, assim, não tem um ouvinte. Tem algumas pessoas que às vezes se inscrevem, tanto que eu ganhei uns seguidores. Sei lá, eu tinha 50, já tô com 73. Não é porra nenhuma, né? Foda-se.
Mas, tipo, as pessoas escolheram nos últimos 30 dias teve 20 pessoas que escolheram, tipo, clicar no inscrever, tá ligado? Então ela quis pelo menos ver mais um além do que ela viu, entendeu? Mas eu acho que não tem nenhum ouvinte, assim, assíduo do podcast. E esse assunto tá chato pra caralho, né? Mas eu gostaria que, assim, de um dia eu conseguisse, tipo, manter isso aqui, só que fora dos holofotes, entendeu? Pra quem quiser ouvir, mas tinha que ser pessoas específicas que pudessem ouvir isso aqui. Quem sabe um dia eu provavelmente vou ter que fechar esse podcast aqui e continuar postando, mas privado, sabe, os vídeos. E aí se um dia eu perceber que a carreira que eu tô seguindo não é pra mim, eu só desprivo os vídeos. Porque é muito massa ter isso aqui. Ter essa parada que é quase que uma biografia, né, mano? Quase que uma biografia sobre mim, assim. O que mais que eu ia falar? Então, assim, ó, você que tá vendo essa merda aqui, cara, sei que é muito ruim, mas aproveite que logo, logo vai acabar. Tá bom? Sinceramente, eu acho que não passa de mais 2 anos. Cara, eu vi um filme. Quero falar desse assunto também. Eu vi um filme que se chama Into the Wild. Pra vocês burros que não falam inglês. Significa na vida selvagem. Não tem uma tradução pra palavra wild. Wild é tipo selvagem. Mas wild significa vida selvagem, na verdade, sabe? E a tradução que eles colocaram do filme é na vida selvagem. Into é tipo dentro. Talvez uma tradução melhor fosse tipo se aventurando, entrando dentro da vida selvagem. Só que ninguém ia colocar o nome do filme desse jeito, né? E o filme, assim, eu vou contar a história do filme, eu não quero nem saber. O filme relata sobre um... Eu vou pegar o resumo não, é a sinopse. Into the Wild. Conta a história real. É um filme estadunidense de 2007. Caralho, é mó antigo essa porra. Conta a história real das viagens de Christopher McCandless através da América do Norte e sua vida passada no deserto do Alasca, no início da década de 90. O filme é estrelado por Emily, não sei o que, foda-se. Sinopse. Apesar de recém-formado e com um futuro promissor, Christopher, de 22 anos, abre a mão de sua vida privilegiada e sai em busca de aventuras, transformando-se num símbolo de resistência e da luta para manter o precário equilíbrio entre o homem e a natureza. Enfim, o filme basicamente é um cara que, tipo, tem uma família boa, estruturada e tal, tava fazendo faculdade e tinha terminado a faculdade, só que ele foi morar sozinho em outra cidade e os pais deles, ele tinha muitos problemas com os pais, assim. Tipo, o pai abusava da mãe, batia na mãe e tal, e os caralho. E ele era louco, assim, tipo, meio natureba, tá ligado? Aí ele se rebelou. Essa história é real, tá ligado? O filme conta a história real. Ele se rebelou e saiu pelo mundo. Ele tinha um sonho de conhecer o Alasca, de viver na natureza. Ele gostava dessas porra de natureza aí. E ele começou a viajar aos Estados Unidos. Então ele pegava carona, igual o Andarilho, mano. Pegava carona, Porra, como é que chama? Enfim, igual um hippie, assim, sabe? E nesse meio do caminho ele conheceu muita gente diferente. E ele tocou a vida de muitas pessoas, sabe? Então no início ele trabalhou em uma fazenda, mano. Sabe uns bagulho bem nada a ver, assim. Ele trabalhou numa fazenda, então ele aprendeu sobre coisa de fazenda, sobre como cultivar não sei o quê. Ele dirigia aqueles trator colheitadeira, sabe? E aí as pessoas gostavam muito dele lá e tudo mais, ele era uma pessoa muito boa. Mas aí acabou que o cara da fazenda foi preso. Aí depois ele tava andando pela rua, tá ligado? Pela estrada, e passou um casal de hippies num trailer, num motorhome. E aí ele pegou carona com esse pessoal e, tipo assim, ficou muito próximo desse casal de hippies. E esse casal de hippies, a mulher tinha perdido um filho na idade dele, que tinha sumido, tá ligado? Que o filho só sumiu e não falou nada. E ele parecia sempre que tava fugindo, assim, da vida, fugindo da família, fugindo de um monte de coisa. E aí o filme conta ele chegando lá no Alasca,
Ele chega no Alasca lá, e fica sozinho lá por um tempão, no inverno todo do Alasca. Ele acha um ônibus antigo, velho, todo fodido, que tava abandonado lá, e usa esse ônibus de casa. E, enfim, ele vive no Alasca lá, aí ele aprende, durante essa viagem toda ele aprendeu com um monte de gente sobre essa questão de como conseguir comida, como armazenar comida, como um monte de coisa. E ele chegou lá e tava dando tudo certo, até que foi acabando o inverno, e ele começou a ficar sem comida, aí a comida dele acabou. Ele matou um alce, só que ele não conseguiu fazer com que a comida, tipo, não apodrecesse, né, não desse bicho. E ele ficou sem comida, tá passando fome, e ele tinha um livro sobre plantas naturais comestíveis. E ele comeu uma, só que tem uma que é, tipo, muito parecida com a outra, só que ele comeu a que é venenosa. Aí ele teve paralisia e morreu no ônibus, e ele morreu lá. E quando ele vai morrer, ele pensa muito na família dele e nas pessoas, sabe? E por que eu tô contando essa história louca, assim? Ele largou tudo que ele tinha pra viver um sonho, assim, de viajar, viver um sonho de conhecer o mundo, de fazer o que ele queria, assim. E esse é um filme que me pegou muito quando eu assisti, porque eu me senti um pouco nele, assim, sabe? Por vezes eu duvido se eu tô fazendo certo, assim. Tem uma viadagem isso na minha visão, assim, de falar, a crise dos 20, a crise dos 30, a crise do não sei o quê. Cada um tem suas crises, mas eu acho que os 20 anos, eles são muito sobre, tipo, o que eu vou fazer, sabe? O que eu faço? Por onde eu vou? E eu tô muito nessa, assim. E eu tenho sorte de ter um trabalho que, diferente de 90% das pessoas, eu sei o que eu quero, sabe? E eu gosto de fazer aquilo, eu amo fazer o que eu faço. A maioria das pessoas não acha isso. Mas, ao mesmo tempo, desde os meus 17, 16 anos, eu planejo, tenho vontade de fazer um intercâmbio. Não intercâmbio, né? Um mochilão. Igual ele, assim. E ir embora, sabe? E só ver no que vai dar. E os momentos mais felizes da minha vida, cara, foram viajando. Nos momentos mais que eu falei, cara, eu tô vivendo a vida. Eu tô, tipo... Que eu me senti mais vivo, sabe? Que eu me senti mais presente no momento. Eram os momentos que eu tava viajando. E essas coisas que ele passou por conhecer pessoas no meio do nada e deixar de conhecer essas pessoas e elas desaparecerem pro resto da sua vida do nada, aconteceu comigo muito na minha última viagem pros Estados Unidos, sabe? Da meu intercâmbio. Tipo, quando eu cheguei em Boston, meu primeiro dia em Boston, eu não tinha internet, tá ligado? E foi uma loucura, assim. E, cara, era tudo novo, assim, cara. Era uma sensação tão boa, assim, sabe, tipo, não sabia nada, não conhecia nada. Cara, só de lembrar eu me sinto muito bem, assim. Foi do caralho isso. E eu cheguei lá e fui pro Airbnb não, eu fiquei num hostel. E aí, cara, no primeiro dia de hostel, eu dei uma sorte que no primeiro dia à noite era uma festa de abertura dos holidays. Os holidays são como... Tipo, é o jeito que eles chamam as festas de final de ano. E, cara, naquele dia à noite eu conheci uma menina que era da Argentina, que morava lá em Massachusetts. E, tipo, em 20 minutos eu me apaixonei por ela, tá ligado? E ela por mim. E, tipo, ela tinha que ir embora porque ela pegava o ônibus dela em alguns minutos, tá ligado? E eu nunca mais vi ela na vida, eu não lembro nem do nome dela. E esse tipo de coisa, assim, que eu vivi, eu conheci muita gente, assim, desse jeito. E lugares, assim, e fui indo, sabe? Isso me faz sentir vivo, assim. E eu queria muito viver isso, sabe? Eu não... Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer as coisas do dia a dia, mas, cara, isso me apetece muito mais. E eu tenho um pouco de dificuldade, não de entender meu propósito, mas de entender esse equilíbrio entre, cara, eu devo guardar dinheiro pra pensar pro futuro ou eu devo, tipo, viajar e fazer o que eu quero agora? Eu devo viajar ao mundo ou devo focar na minha carreira? Porque, querendo ou não dá pra fazer os dois, cara. Não dá pra fazer os dois. E aí, quando eu chegar com 50 anos, se eu chegar lá com 50 anos e não tiver feito nada, não tiver viajado, não tiver feito nada, eu vou estar frustrado, mesmo tendo uma carreira boa. Mas se eu chegar lá com 50 anos e não tiver construído nada sólido, também família, trabalho, financeiro,
eu vou estar frustrado também, mesmo tendo vivido muitas experiências. E, cara, é muito difícil encontrar esse equilíbrio, cara. É muito difícil, assim. E aí, cara, esse filme me pegou e cara, sinceramente, eu vou ser bem gay agora. Por que gay também? Não precisa nem falar isso, né? Mas, enfim. Eu chorei muito, né, vendo esse filme. Porque eu senti, cara, que eu tenho vários sonhos dentro de mim de explorar esse mundo, de fazer coisa diferente, assim, que é o que eu gosto, sabe? É o que me deixa vivo, assim. E eu deixo esse sonho de lado, sabe? Eu deixo esse sonho de lado por também fazer uma coisa que eu gosto. Mas, cara, tem dias que eu tenho que trabalhar no final de semana, sabe? Tem dias não. Todo final de semana eu trabalho, porque todo final de semana tem jogo. E aí, cara, às vezes meus amigos vão pra praia. Às vezes, sei lá, aniversário da minha mãe. Às vezes sei lá. E, cara, é difícil, assim. Porque eu tenho que abdicar dessas coisas, sabe? E pra mim não... Eu não consigo só, tipo, abdicar e escolher um dos dois lados e ficar tranquilo com isso. Porque, igual eu tô falando, se eu largasse meu trabalho e começar a trabalhar com alguma coisa que não gosto tanto, eu ia ser frustrado durante a semana, entende? É muito complicado isso, cara. É muito complicado. Essas escolhas da vida dos 20 anos são muito difíceis. E é muito difícil tu achar uma resposta, sabe? Eu faço isso ou faço aquilo? Eu vou aqui ou vou lá, sabe? Porque cada um tem sua resposta. E o problema é que a minha resposta eu não achei, sabe? Eu não consigo achar algo que eu vou falar, cara, eu vou fazer desse jeito e eu vou me sentir, tipo, completo, entende? Porque quando eu saí da escola, logo que eu saí da escola, eu defini que eu ia trabalhar com futebol. Eu tinha um plano tracejado, sabe? Até me formar na faculdade. Eu ia, tipo, fazer faculdade, eu ia fazer tal curso, eu ia fazer tal curso. E quando eu tivesse em tal tempo na faculdade, eu ia fazer tal licença. E, cara, e foi perfeito até eu me formar. E agora eu me formei, eu tô, tipo, sem planos. Eu tô sem... Não é que eu tô sem objetivo, porque eu tenho objetivo, sabe? Mas falta planos traçados, eu acho, assim. E o meu trabalho me impede de fazer algumas coisas, tipo assim, sei lá, um mochilão, entendeu? Só se eu me demitisse. Eu tive uma grande oportunidade de fazer esse intercâmbio, assim, que, cara, mudou minha vida, sabe? Eu acho que, assim, muda a vida pra todo mundo, esse intercâmbio. Mas eu acho que pra mim foi mais ainda, porque eu sou um cara que levo essa coisa do jeito de ser e de como que eu lido com as coisas, faz com que eu acho que mexe mais comigo ainda, sabe? Tipo, eu vejo algumas pessoas do intercâmbio que, tipo, também sentem falta e tudo mais. Mas tem outros também que, tipo assim, tá, foi legal e tal, mas vida que segue. E aquela experiência foi tão incrível, assim, pra mim, que é difícil só a vida que segue, quando você tem um dia a dia que não é tão legal, sabe? Enfim. Eu gostaria muito de ter duas vidas, sabe? Eu gostaria de ter uma vida, essa que eu vivo, assim, do dia a dia, dos focos, dos objetivos do trabalho. E ter uma vida paralela, onde eu pudesse não me importar com nada, assim, sabe? Onde eu pudesse só, tipo assim, fazer o que eu tivesse afim, entendeu? Não que eu não faça o que eu tô afim, mas entende? Tipo, não se preocupar com consequências futuras. Eu acho que assim, é um padrão que eu vejo também. Eu acompanhei por muito tempo esses canais de mochileiros. Cara que viajava a Europa, assim, desse jeito, sabe? E eu via que era muito comum que depois de uns anos os caras paravam de viajar, assim. Porque perde a graça, eu acho. Sabe? Eu acho que quanto mais você faz alguma coisa, mais aquilo fica natural pra ti, sabe? Acho que eu nunca vou sentir a experiência que eu senti da primeira vez fora do Brasil, numa cidade grande, assim, igual eu tava no dia que eu cheguei em Boston. Aquela sensação, sabe? Tipo, o jeito que internamente, fisicamente, tava me sentindo, assim. De uma felicidade genuína, assim.
por nada, sabe? Porque eu tenho um monte de prédio, gente. Mas é tudo meu, né? Não tem nada a ver com o externo. Acho que eu nunca vou sentir isso de novo. E cada vez que eu viajar, eu vou sentir menos, assim. E, cara, as sensações que eu vivi ali com os meus amigos que eu criei lá, eu não vou sentir aquilo de novo. E eu tenho que, tipo, não buscar isso também, sabe? Mas é complicado, assim. Eu não sei, tipo, sei lá, devia vir com manual, sabe? Devia vir com manual. Como ter um emprego que você goste e ao mesmo tempo conseguir viajar, sabe? Porque assim, ó, eu vou viajar, vou ter férias do dia 23 ao dia 10, tá ligado? Agora. De final do ano agora. Eu vou pegar o carro dia 23, vou pra Minas Gerais, que minha família é de lá. Vou passar o Natal lá, vou passear com minha namorada lá, numa cidade ou outra. Vou voltar pra cá, tipo, 3 dias depois, 4 dias depois. Vou pro Réveillon, em Florianópolis. Vou voltar. Aí tem um final de semana. No final de semana seguinte vai ter. Logo após o Réveillon ali, vai ter um casamento. Aí eu vou voltar pra casa. Daí acabou as férias. Já tá na hora de voltar a trabalhar. E eu não vou ter férias de novo. Sabe, só um ano depois. E a sorte que onde eu trabalho hoje é um clube onde eu posso falar assim, cara, eu não vou estar no final de semana tal. Porque eu tenho autoridade, porque eu tenho autoridade não, porque eu tenho importância lá dentro e porque, enfim, eu faço muito mais horas do que eu antigamente também já fiz muito mais horas do que eu era pago, entendeu? Pra fazer. E tipo, em novembro tem um show do Oasis. E eu vou simplesmente falei que eu não ia. Só que eu acho que se eu estivesse trabalhando em um clube, os caras iam falar, foda-se. Não vai. Então seria uma coisa a menos que eu deixaria de fazer. Por causa do meu trabalho, entendeu? Eu quero muito, 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 assim, tipo, nesse final de ano agora. Eu falo isso pra mim mesmo, isso é quase que uma falha comigo mesmo. Que eu quero voltar a trabalhar no meu Instagram, assim. No meu Instagram profissional. E eu falo e não faço, assim. Porque minha namorada e minha irmã trabalham com isso, sabe? Com essa parada de Instagram. E eu pedi ajuda pra elas, assim, tô meio que dependendo um pouco. Mas eu preciso voltar a fazer isso crescer, porque eu quero ter uma renda online, sabe? Uma renda que eu possa fazer à distância, pra que aí quando eu, cara, depois de 2 anos trabalhando com isso, eu vou falar assim, cara, ó, já deu de trabalhar em clube, eu vou ficar trabalhando aqui e vou, tipo, sei lá, passar 3 meses, 4 meses viajando, entendeu? E não depender do dinheiro dos clubes também pra viver, entendeu? Mas enfim, é complicado isso. Acho que eu nunca vou achar a resposta certa também. Acho que eu tenho que ir vivendo. Tentar equilibrar as coisas. Eu acho que eu sou muito consciente, muito pé no chão. Penso muito no futuro. Meu futuro tá muito bem planejado, assim, no sentido financeiro, no sentido total, assim. Mas eu tenho que conseguir encaixar experiências legais nesse meio tempo, entendeu? Enfim, desabafo absurdo aqui, aleatório. Já deu 23 minutos. Vou finalizar esse episódio por aqui. Como eu disse, se quiser mandar um e-mail, manda lá no meu e-mail lá que tá na descrição aí, tá? Valeu, um abraço. Se cuidem, até semana.